Nesse vídeo a gente vai ver se realmente Klabin é uma das melhores empresas do setor de papel e celulose para se investir de acordo com os analistas e entender por que mesmo aumentando as receitas no segundo trimestre de 2024, houve uma queda brusca nos seus lucros. Será que isso faz sentido? Tem alguma coisa aí para a gente poder fazer uma análise mais criteriosa e você vai entender o porquê dessa situação atual, desse aumento das receitas e quedas nos lucros e por que ela seria uma das melhores do setor. Tá? E uma das matérias diz que, segundo os analistas, ela seria uma das melhores do setor por conta do seu mix. Então ela é uma empresa que trabalha com celulose, mas ela trabalha não somente com a celulose, ela trabalha com a celulose em si para exportação e também ela faz vários produtos relacionados à celulose. Então ela tem um mix muito mais diversificado no seu segmento para poder vender. Então, com isso, as suas receitas diversificadas permitem um cenário mais competitivo. Porque pode ser que aconteça redução nos preços da celulose no segundo semestre e impulsionado pelo aumento da oferta da matéria-prima. Então vão se produzir mais. Vários países de todo o mundo vão produzir mais celulose e produtos derivados. Com isso, o preço tende a cair. Também tem uma questão da diminuição sazonal. Todo ano, no segundo semestre, há uma queda na demanda pela celulose. E também está associado com uma desaceleração da demanda da China. Então a China, mais uma vez, impactando nas nossas empresas aqui. Então, por esse mix de celulose e outros produtos, acaba que Klabin pode ser que vença quando se compara com uma empresa só de celulose em específico, nessa desvantagem que essa empresa tem devido a ter esse segmento mais específico. E falando um pouco da Klabin, então, para a gente poder começar a analisar o resultado do segundo trimestre de 2024, a gente tem que entender que ela conta com 23 fábricas distribuídas em 10 estados do Brasil e tem uma fábrica na Argentina, porque ela tem um mix, ela trabalha com a celulose, tem a fábrica só de papéis reciclados, tem uma que é só para sacos industriais, tem outras que trabalham mais com as embalagens de papelão ondulado, tem também a parte que é somente as florestas, com que ela está adquirindo cada vez mais terrenos dessas florestas para poder melhorar a sua autonomia de madeira em pé, e ela tem também uma parte ali só para produzir papel para as próprias embalagens. Então, com a celulose e com o papel, ela trabalha nesse mix diverso de produtos. E essa celulose é produzida a partir do eucalipto, a partir do pinus e a partir da reciclagem, né? Então, com isso, ela consegue fazer a fibra curta, a fibra longa, o fluff, que com isso dá outros produtos, dá os produtos derivados ali com o papel cartão, os container boards, dá os sacos industriais e o papelão ondulado. Então, esse mix faz com que a receita de Klabin seja bastante interessante para a gente poder analisar. Segundo os dados da própria empresa, onde ela mais vende é na parte de alimentos, porque está se substituindo o plástico pelos produtos que são recicláveis. E a madeira ela é um excelente reciclável. Então, Klabin faz a caixa de papelão, saco de papelão, ele é utilizado na indústria, ele volta para a fábrica de novo para ser reciclado e utilizado novamente. Isso gera uma economia bastante interessante. Com todo esse mix na sua bagagem, Klabin vem crescendo com o passar dos anos as suas receitas. Para você ter uma ideia, em 2009 ela faturava 3 bilhões de forma anual, e em 2022, que foi o seu pico máximo, passou-se a faturar 20 bilhões de reais. Com isso, ela também distribui dividendos num longo período. Claro que dividendos esses que são muito ondulatórios, mas de uma maneira geral, ela é uma empresa que tem um longo histórico de pagamento de dividendos. Melhor se fosse dividendos crescentes, mas é o que temos para hoje. Se a gente analisa a rentabilidade ou a vantagem de se investir nos últimos 10 anos em Klabin, a gente percebe que ela é uma empresa que teve uma excelente rentabilidade, vencendo a inflação, vencendo o índice Bovespa, que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores, vencendo os títulos do Tesouro IPCA+, classificado pelo IMAB, e com isso ela tem essa rentabilidade nos últimos 10 anos de 227%. Então quem investiu em Klabin nos últimos 10 anos não está triste, está sorrindo à toa, né, pessoal? E para a gente continuar a entender o case, a gente vai dar uma passada rápida nos resultados do segundo trimestre de 2024.
Vamos analisar com bastante calma esse quadro aqui, que eu estudei bastante para poder passar para vocês. Nos destaques financeiros, aqui a gente tem um resumo de tudo o que aconteceu com a empresa de forma financeira, tá? Vamos lá, a gente tem o quê? Um aumento de 8% no volume de vendas. Então, o primeiro ponto, aumentou-se as vendas, tá? O que aumentou-se nesses 8% das vendas em comparado com o primeiro tri do segundo tri, ou seja, dos primeiros 3 meses do ano com os próximos 3 meses. Aumentou o seguinte, aumentou celulose, o número de vendas, aumentou em 16% os papéis e aumentou em 6% as embalagens, dando uma média de 8% de aumento no volume total de vendas, tirando as vendas em madeira. De forma anual, 16% de crescimento, tá? Então, esse aumento da celulose, dos papéis e da embalagem permitiu com que ela tivesse uma receita líquida de 4,9 bilhões de reais. E essa receita líquida teve um aumento de 12% em comparado de forma trimestral, devido ao seu maior volume de vendas, também ao aumento do preço da celulose de fibra curta e também da variação do dólar. Então, ela consegue melhorar quando o dólar está valorizado por conta da exportação. Se a gente olha aqui, do segundo trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2024, nos últimos 12 meses, a gente tem um aumento de vendas expressivo no mercado externo, tanto pela celulose, tanto pelas embalagens, pelos papéis cartões, pelos container birds. Então, isso fez com que a Klabin tivesse essa receita líquida de quase 5 bilhões de reais nesse trimestre. Depois disso, mais à frente, a gente passa para um montante muito importante que é o EBITDA, que é a capacidade que a empresa tem de gerar dinheiro, ou de gerar caixa, né, que são lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, esse EBITDA teve um aumento de 24% de forma trimestral, mas mais do que isso, teve um aumento de 53% em comparação com o ano passado, um aumento bastante robusto, pessoal. 2 bilhões foi o seu EBITDA. Esse aumento é explicado pelo menor custo de caixa, pelo maior crescimento no volume das vendas, pelo preço da celulose de fibra curta e pela valorização frente ao dólar, relacionando ao real. Também teve impacto de menor custo de manutenção. Então, isso permitiu com que ela tivesse essa geração de caixa mais robusta. A gente pode ver aqui que o custo de caixa delas teve uma economia muito grande quando se falou em fibras, analisando o segundo trimestre, tá? Ela também tem outras despesas que compõem esse caixa, como a maior parte das despesas com o pessoal, em 32%. Depois, ela tem ali, em maior parte, a madeira, depois tem os químicos, custos com manutenção. Então, quanto mais ela consegue economizar esses custos, maior é esse EBITDA. Então, até o presente momento, a gente tem uma empresa que aumentou-se o volume de vendas, aumentando celulose, papéis e embalagens, aumentando em consequente as suas receitas e com isso quase que dobrando o seu EBITDA. Por que então que quando eu olho o lucro líquido, ao invés de ter aumentado, ele diminuiu, ele teve um decréscimo de 31%, ou se for comparar ano a ano, quase 70% menor, tá? Com 315 milhões frente a 971 que já teve. A gente pode analisar esse lucro líquido, que realmente impacta ele, é devido ao resultado financeiro da empresa, porque ela acabou nesse ano adquirindo várias florestas de madeira em pé já prontas, para ela no futuro melhorar a capacidade de produção sem precisar ficar comprando madeira de terceiros. Então ela conseguiu, assim, de certa forma, sacrificar um pouco o seu caixa, se alavancar mais, pegar um pouco mais de dívida, aumentando esse resultado financeiro, para daqui a alguns anos, a partir de 2027, ela ter esse respiro e, assim, ela continuar aumentando os seus lucros. Então, esse impacto foi perante a isso. Então, nós temos uma empresa que conseguiu melhorar os seus números, aumentando as suas vendas, aumentando as suas receitas, aumentando a sua capacidade que ela tem de gerar o próprio dinheiro, mas ela optou por pegar esse dinheiro e fazer a compra dessas florestas. Então, um lucro diminuído, mas um lucro positivo, né? Ela não deu prejuízo, tá, pessoal? E com isso, ela vem distribuir os nossos famosos dividendos, 410 milhões de reais para esse trimestre, que dá ali 6 centavos por ação ordinária ou preferencial, finalzinho 3 ou finalzinho 4, ou para as units, que é o final 11,
33 centavos de dividendos. Esses dividendos você precisa ter essas ações entre o dia 5 e o dia 6 de agosto para ser pago no dia 15. Então, dia 15 de agosto, se você tem as ações de Klabin até o dia 5, você vai receber os seus dividendos. Quando a gente parte para analisar em termos de preço e cotação, no acumulado do ano, Klabin teve até um acréscimo no valor da cota, 11% de valorização. Mas R$ 4,40, quando a gente dá uma analisada nesse preço, talvez ele esteja um preço mais exagerado, de acordo com as minhas opiniões pessoais, porque eu olho o PL, o preço-lucro, de certa forma, hoje, está em 17,03. Então, teoricamente, se eu investisse hoje em Klabin, se ela continuasse com esses números, eu só iria ver meu capital de volta daqui a 17 anos. A gente tem empresas onde o PL é 5, 4, 6,5. Então, isso torna menos atrativo comprar Klabin a 4,40. Agora, se ela tivesse, por exemplo, a 3,90, 3,95, R$4, esse preço-lucro iria diminuir bastante, iria se tornar mais atrativa. O EV/EBITDA também está bastante alto, né? O valor da sua firma pela capacidade de geração de caixa está acima de 7. Então, acima de 7 já é um valor onde é mais dificultoso também fazer o aporte em Klabin, lembrando que não é sugestão de investimento. Mas é claro que, se você comprar Klabin esses preços, você não está fazendo, provavelmente, um mau negócio visando um longuíssimo prazo. Só que vai demorar mais para você perceber essa rentabilidade positiva na sua carteira. Então, talvez esperar um preço mais atrativo seja interessante, mas, de certa forma, se a gente espera muito, talvez essa cotação nunca diminua devido às perspectivas que a empresa tem. Então, cabe você dar uma analisada na sua carteira de forma geral e ver o que ela está precisando. Para a gente dar uma resumida em tudo que eu conversei aqui com Klabin, desde o início da empresa lá com a sua tese principal de geração de caixa e os seus lucros do segundo trimestre de 2024, eu tive algumas conclusões pessoais que eu quero compartilhar com vocês. A gente tem que a empresa tem boa capacidade de gerar caixa, apesar de sua alavancagem estratégica na compra das florestas. O lucro pontual foi impactado pelos investimentos visando maior autonomia em madeira em pé no futuro e maior capacidade de geração de caixa dos seus produtos. Os proventos com boa saúde financeira sem queimar caixa, então seria uma visão mais para o longo prazo, tá, pessoal? Então é o seguinte, você tem que dar uma analisada no case completo, ver se encaixa na sua tese de investimento, ver se o preço não está justo demais ou se a gente não está ultrapassado o preço teto aí, mas isso é uma decisão independente sua, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque aí eu faço o vídeo, você já vai receber isso e vai ter essas notícias das análises de resultados sempre em mãos. Comenta para mim o que você acha de Klabin, eu quero muito saber e vou responder o seu comentário, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, tchau!